Olá, olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para a gente estudar a Bíblia com você. É o nosso guia de estudo aqui, ó. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar profecia bíblica. Hoje é domingo e a gente vai falar aqui do tema que está aqui sobre o primeiro mandamento. Então fica comigo, a gente está estudando aqui as nações, parte 2, a lição dessa semana. E a gente vai ver o que é que isso pode ajudar a gente a encontrar a salvação, tá bom? Logo após a vinheta, vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, né? Vou compartilhar os slides aqui com você, tá bom? Compartilhando aqui rapidinho. Domingo, primeiro mandamento, tá? A lição aí do dia 27 de abril. E a gente começa aqui, como sempre, pegando a introdução do professor Gilberto Brasiliano, uma lição fácil, né? Que eu gosto muito. Ele coloca aqui, ó, do mandamento e de uma proibição que Deus deu, né? Adão e Eva, a primeira proibição. O Jardim do Éden foi uma escola para Adão e Eva, os primeiros alunos de Deus. Deus criou o Jardim do Éden como um lugar perfeito onde Adão e Eva viveriam em harmonia e paz. Então, Deus criou tudo perfeito para viver em paz, com harmonia. E a natureza ali, a gente vai ver aqui na lição de hoje, fala isso, que era a escola, né? Adão e Eva, muita gente acha que Deus criou ali adulto, formou homem e mulher, mas já sabendo de tudo, não, eles foram aprendendo ali, né? Deus instruiu Adão e Eva a cultivar o jardim, guardar, proteger o jardim, né? Ele deu nome aos animais, enfim. A natureza era o livro didático e Deus era o instrutor. Adão e Eva aprenderam lições enquanto trabalhavam e cuidavam do jardim. Deus criou animais para serem companheiros de Adão e criou Eva como a esposa dele. Deus sabia que Adão precisava da companhia e auxílio de um par. Deus criou um espaço particular no Éden dentro dos limites do jardim. Então isso tudo está na Bíblia, no espírito de profecia. Né? Ellen White, que é uma profetisa, uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos, escreveu muita coisa. No livro Educação, ela deixa aqui alguns relatos dos seus sonhos, visões, né? Inspirações que teve de Deus. Adão e Eva adquiriram o saber mediante a comunhão direta com Deus. E acerca de Deus, né, dele, aprendiam por meio de suas obras. Todas as coisas criadas na sua perfeição original eram uma expressão do pensamento de Deus. Para Adão e Eva, a natureza estava repleta de sabedoria divina. E ainda hoje é assim, né? O ser humano tenta desvendar os mistérios da natureza, dos animais, das plantas e não consegue, né? Então tem ali o DNA divino em tudo e são as leis que regem o universo, né? Desde quando Deus criou tudo. Eu fiz vídeos, inclusive, aqui mais prolongados, falando do dia da criação, como é que tudo foi criado, se a Bíblia é confiável, né? Porque a gente crê na Bíblia como manual da vida, as palavras de Deus ali escrita pra gente, o manual. E aí veio a história do planeta que na Bíblia conta, vem a origem do mal, como é que o pecado entrou, que a gente está estudando isso também, né? Desde a lição passada a gente está dando esses toques. Então tem muita coisa bacana, passa aí no card e na descrição, tá bom? A gente vem aqui no guia com uma pergunta, tá bom? Que é uma pergunta aqui no guia. Qual foi o primeiro mandamento, né? Que teve uma proibição aí, né? Que Deus deu à humanidade e por que ela era tão importante? Então isso é importante a gente ver aqui. A gente viu essas histórias, é bom esse estudo aprofundado porque Deus criou a humanidade para honrar e glorificar o nome dele. O diabo, Lúcifer, na origem do mal, no vídeo que eu tenho aqui, eu explico isso com mais detalhes. Lúcifer provou a Deus, questionou a Deus, falou que ele não era santidade, não era verdade, era injusto. A criatura, ele queria ser criador, queria tomar o lugar de Deus. Levantou a semente da dúvida nos anjos. 1/3 caiu com o diabo, com Lúcifer, né? E desde então Deus tem permitido o mal prosperar para o povo ver, os seres celestiais, os mundos não caídos, verem que o diabo é errado, que ele estava ali, é o pai da mentira, é assassino, é homicida desde o início, a Bíblia fala isso. Então, a gente foi criado, Deus criou imagem e semelhança e nos colocou aqui uma prova, um teste para todos verem que o diabo não presta e que a gente estava aqui com livre-arbítrio para poder mostrar que Deus é amor, é verdade, é santidade e é justiça. Só que a gente vai ver que não andou muito bem aqui, né? O ser humano, infelizmente, falhou na sua prova aí, na sua tarefa, tá bom? Então aqui dá um pause e lê aí Gênesis capítulo 2, verso 9 a 17, tá bom? Então a gente precisa entender tudo, a origem do mal, do conceito, né? A gente viu aí as nações foram criadas, por que a idolatria foi crescendo, né? A desobediência, as nações ali, o mundo, Deus escolheu um povo, a gente viu a nação, o povo de Israel, e mesmo assim o povo que Deus escolheu traía, era infiel, desobedecia, então, porque o diabo tá ali permeando tudo, né? E a gente vai ver aqui, ó, tá aí, de acordo com o livro de Gênesis, qual foi a primeira proibição que Deus colocou diante dos seres humanos e por que isso tinha tanta importância. Então, qual era a importância disso, né? E aí você vai ver, dá uma pausa aí, lê, eu não vou ler para não ficar muito longo, mas a gente vai ver que Deus disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão ia morrer, né?
E aqui, ó, a primeira proibição foi a de não poder comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto ia dar conhecimento sobre uma coisa ruim, sobre o pecado, sobre a morte, era o bem, a gente já nasceu com ele. Deus criou a gente à imagem e semelhança dele, né? Então, a árvore do conhecimento era do bem, que a gente já tinha nascido intelectualmente com isso que Deus deu, e do mal. Essa parte do mal, o ser humano não tinha. Existia o mal porque surgiu no céu o diabo, Lúcifer, e Deus criou com essa possibilidade para mostrar que a gente pode obedecê-lo por amor, por espontânea vontade, né? Mas a pessoa poderia usar o livre-arbítrio para errar, para conhecer o mal. Então Deus deixou essa opção. É porque ele é amor, tá bom? E como a ideia era provar ao mundo, aos seres celestiais, que o diabo estava errado, não poderia ser imposto. Nada imposto obrigado, né? Então Deus deixou ali, e aí deixou, ó, se eles errarem, todo mundo vai conhecer o que é o mal, o que é que o pecado faz. Então eu vou criar um ser perfeito e vou deixar aqui. Então, e aí Deus coloca aqui, ó, queria poupar seus filhos da morte e do sofrimento. Então ele deixou ali, pediu para ser obediente porque ia poupar, não ia conhecer o que é ruim, o que não presta. Se o ser humano conseguisse passar ali, ia mostrar para todo mundo que Deus deu a oportunidade e o ser humano não quis se corromper, como Lúcifer. Do nada, a iniquidade, a gente viu que é um mistério, o que surgiu no coração do anjo, né? O orgulho, a presunção, a cobiça, querendo ser Deus. Então, o ser humano, Deus aqui, ó, queria poupar, como a gente que tem filho, que tem filha, fala, ó, não faça isso, senão você vai se machucar, né? Não bote o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque, você pode cair, não pule daí, senão você pode morrer. E a pessoa vai e se joga, né? O proibido é mais gostoso. O mundo hoje tá assim, o pecado faz o ser humano pensar assim, né? Então, a gente vê aqui, ó, à primeira vista nos parece uma proibição excessiva privar alguém do conhecimento, já que crescemos intelectualmente com o conhecimento. Porém, obter o conhecimento do bem e do mal implicava em transgredir uma ordem. Então, mais importante do que ter o conhecimento ainda, o professor brasileiro aqui coloca o seguinte: a questão não era nem o que ia ganhar, o que ia perder, era ser obediente. Ou seja, é igual aqueles vídeos que a gente vê nas redes sociais aí, né? Que o pai chega, bota um chocolate, um brigadeiro, uma coisa bem gostosa na frente da criança e fala, não coma, eu vou aqui no banheiro e já volto. Não coma. E aí a tentação fica ali, a criança fica babando, fica querendo pegar, passa o dedo, lambe, fica ali, né, até o pai voltar. Uns comem, outros seguram. Então Deus colocou ali, na verdade, para mostrar que o ser humano iria obedecê-lo por amor, mesmo tendo a possibilidade de desobedecer. E aí Deus protege, Deus fala, não coma não. E diz o que aqui acontece, se você comer vai acontecer isso, né? Mas ele assim, o ser humano caiu, né? Então, ó, o problema implicava em transgredir uma ordem, um mandamento, e por isso se tornava um problema para Adão e Eva. A lógica que a gente tem que ter sempre é essa aqui, ó. Se Deus proibiu, é porque não faria bem para eles, né? Se Deus é o Criador, sabe de tudo, é onipotente, onipresente, onisciente, ele fala, não coma porque vai ser ruim, vai dar ruim. Então, bastava obedecer, né? Então, essa situação de Adão e Eva serviria para educar o povo de Deus na terra de Canaã. Então, serviu de exemplo também, e o povo, mesmo assim, com os exemplos práticos, transgrediu, né? A gente viu que Noé salvou sua família e depois os netos e os bisnetos dele começou a trair, ser infiel, desobedecer, cabeçudo do ser humano, né? Então, ó, serviu de exemplo para o Canaã de que de repente olharam para uma árvore imaginária do conhecimento do bem e do mal, né? E quiseram provar do seu fruto, apesar da proibição divina. Então, falando daquela relação lá com os reis, né? Olha aqui, ó, eles queriam provar como seria ter um rei humano como as outras nações tinham. E quando provaram dessa fruta, que parecia ser doce, morreram espiritualmente, caindo na idolatria dos seus reis e desagradando a Deus, sendo expulsos de sua terra natal para fora, sendo levados como escravos para sofrer humilhação e vergonha. Então aqui o professor coloca essa relação do conhecimento ali. O rei, Deus era rei da nação de Israel, escolheu a sua nação, o povo, para ser o exemplo, o porta-voz dele, e o povo pediu para o rei ser um humano, ter um outro humano como um rei. Imagina aí, né? Ou seja, pedir ali o conhecimento do bem e do mal. Deus aí coloca, mais uma vez, como ele falou com Adão, se vocês tiverem isso, vai ter rei que vai desobedecer, que vai transgredir, que vai levar você para o mau caminho. E o povo mesmo assim quis, né? Então, repete de novo a mesma história, né? Então, o guia aqui traz algumas partes interessantes. Aqui vem trazendo aqui, ó. Milênios depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha, como a gente viu na semana passada, né? Ele também informou que a decisão de se afastar de seu governo direto, de deixar ele ser o rei ali da nação, ter um humano como rei ia durar para sempre. E hoje a gente está vivendo isso, a gente vê essa corrupção, essa bandalheira aí, essas leis absurdas, cesseando, tirando a nossa liberdade de consciência, a nossa liberdade de escolha, né? Então, a gente chegou nesse caos aí por conta de lá atrás o povo decidir, né? Olha aqui, ó, na parte de domingo fala, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais, mas eles transgrediram. Deus estabeleceu uma nação para também ser escola, para mostrar, ser escola para o mundo, ser exemplo, para ensinar, para dar luz, para clarear, mas o povo pediu um rei humano, desobedeceu, né?
Então, tudo que Deus faz acaba sendo objeto de estudo para a gente dar exemplo, para ele, de forma didática e pedagógica, ensinar o que é que ele quer, o propósito dele, né? Então, a gente finaliza aqui, ó, com essa última palavra aqui do professor. Ele coloca aqui, ó, Deus gostaria que seu povo se convertesse e fosse um exemplo para outras nações. O profeta Daniel mostrou que as nações da profecia iriam de mal a pior e o povo de Deus deveria ser o parâmetro para a mudança dessas nações, conduzindo-as para Deus. Ser luz, ser sal, né? A história seria uma escola para mostrar que a independência humana só trouxe prejuízo, né? E até hoje a gente está pagando o pato aí, pagando o preço. Inclusive, a lição de amanhã de segunda vai falar disso, né? A profecia de Daniel aí, para a gente começar com esses conceitos, fundamentos do Gênesis, a história toda aí, né? A origem do pecado, que foi Satanás ali colocando sempre a dúvida, né? A curiosidade, a vontade de se autogovernar, a gente viu ali, né? E de ser Deus, de estar ali querendo conhecimento, querendo coisas, né? Que às vezes foge da nossa ossada, né? Então Deus sabe de todas as coisas, a gente basta crer nele e ele fará o melhor pra gente. Então a lição de hoje, domingo aí, trazendo mais esses conceitos importantes pra gente começar a entender, desvendando os mistérios da profecia e alusões, símbolos, porque tendo essa base, o conceito bem fundamentado, entendendo para que o povo foi chamado, por que Deus escolheu um povo escolhido, nação santa, para que era, como a gente viu, não era para ser salvo, era para ser a voz de Deus, para ser o exemplo, né? E ele traiu, foi infiel, como a gente viu em várias lições aqui, que Deus pediu para o profeta casar com a prostituta para mostrar essa infidelidade, como é que Deus estava se sentindo, escolhendo um povo para representá-lo e o próprio povo traía. Queria ser igual às nações idólatras, né? Então essa relação que até hoje a gente tem. Pessoas que estão aí vendo as profecias sendo cumpridas, sinais acontecendo, calamidades, violência, catástrofes, né? E guerras, pandemias, doenças, maus hábitos tremendos e o ser humano se afastando de Deus, não tá nem aí, né? Não está querendo viver conforme as regras, os mandamentos. A gente viu aqui o primeiro, que foi não comer da árvore. Depois deu os 10 mandamentos ali, que se resume em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que ele sempre desejou. E por amor, não por obrigação, né? É de livre entendimento, de consciência, de forma voluntária. E amar o próximo, né? Como a gente ama a gente mesmo. Então, é isso que a gente tem que entender para a gente herdar a vida eterna, tá bom? Então é isso, fica aí. Se você gostou, curte, comenta. Deixa um comentário aí, o que é que você tá achando desses estudos. Se tá legal, tá dando para entender, tá bom? Ou se não, se tá falando muito rápido, deixa aí pra gente ter esse feedback que tá passando aqui para vocês nos outros vídeos, tá bom? E se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você receber avisos dos vídeos novos que eu vou postar e ajudar esse conteúdo a chegar mais longe, a chegar em outras pessoas que querem estudar a palavra de Deus de forma didática aqui, como a gente traz aqui com um guia de estudo, tá bom? Então, é a forma que você tem de agradecer a gente por esse tempo daqui. Eu conto com você, dá essa moral aí, tá bom? Então, até o próximo estudo. A gente se vê em breve. Forte abraço, sucesso, fique com Deus.